você quis levar a física quântica para aquele papo de cozinha, sem ficar aquela coisa muito teórica, que tem que ir pro Himalaia, da cambalhota, e você tem que se preparar muito. Isso também é uma coisa que me traz um ranço, sabe? De tudo. Ah, você não está muito preparado para esse papo. É muito chato. É o ego, isso, né? É o ego. Quando eu comecei a estudar física quântica, foi muito desafiador no início. Eu precisei contratar muitos professores particulares para entender, né? Muita coisa, justamente por conta desse linguajar, né? Então, quando eu comecei a entender todos os conceitos, eu falei, não, eu vou trazer esse conhecimento de uma forma que qualquer pessoa do planeta consiga entender, e qualquer pessoa que entende os fundamentos da física quântica muda completamente a sua vida, desde saúde, finanças ou relacionamentos, porque você entende como funciona o universo. A partir do momento que você entende o funcionamento do universo e da sua mente, você muda a sua realidade. Maravilhoso. Então tá todo mundo aqui. Ai, tá bom, tá cortando, tá bom, hein, meu querido Terminator? Não, tá bom, tá bom. Agora tá ótimo, tá travando. Foi uma oscilada na internet, acontece, né? Isso aí não tem problema, a gente vai superar isso. Muito bacana essa sua visão, porque é o que eu acabei de falar. Sem querer colocar em caixas assim, e você tem que ler. Se você não leu o livro do nem converse comigo, assim, né? Tem essas palhaçadas assim que fica meio. Sabe? Eu não entendo, porque se é uma lei universal, é para todo mundo que está no universo, né? Exatamente. É por isso que as informações antes eram muito elitizadas, né? Pensa só, a gente vem para esse planeta justamente para evoluir, para crescer e para ajudar as pessoas a evoluir também. Aí nós temos um conhecimento extraordinário e nós guardamos só para a gente porque a gente acha que as outras pessoas não têm capacidade de entender. Se todos nós somos uma centelha divina da criação, não tem sentido nenhum, né? É o ego aprisionando e não nos permitindo evoluir na velocidade que nós poderíamos se a gente agisse com mais amor e menos ego. Perfeito. E por que doutora próton? Esse é um nome bem curioso. Porque próton é a carga positiva do átomo, né? Sem átomo não existe vida na Terra. Então, eu usei essa brincadeira mesmo, né? De doutora por conta da neuroassociação de cura, de saúde, e próton para que se tornasse cura pela positividade. Como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade física, mental, emocional. Muito bem. O Terminator tá fazendo uns desenhos magníficos aqui. Tô só fazendo um desenho aqui. Do próton? Não, fiz um átomo, né? Aqui. Mas desenhei os prótonzinhos ali. Qual que foi o gatilho para você buscar isso na sua vida? Eu vivi uma experiência de quase morte. Né? Vivi uma experiência onde o médico me deu 6 meses de vida. Então, tudo começou com a minha história. Né? É muito interessante que nós olhamos para trás e muitas vezes nós não entendemos o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida. Nós achamos que Deus, ou o Criador, ou o Universo é injusto, enfim. E hoje, quando eu olho para trás na minha história, eu vejo que absolutamente tudo o que aconteceu me preparou para estar aqui hoje e fazer esse trabalho que eu faço, né, com milhares de pessoas no mundo todo. Quando eu nasci, o meu pai foi embora, ele fugiu quando ele soube que eu ia nascer. Minha mãe foi mãe solteira, eu fui criada pelos meus avós da congregação cristã e eu já nasci com uma mediunidade muito forte, eu já ouvia muitas coisas quando eu era criança. Mas isso, para pessoas que são da congregação, é visto como coisa do demônio e etc. Então, eu cresci uma criança já depressiva, uma criança que já tinha tentado tirar a vida algumas vezes, porque era muito confuso para mim, né? O mundo espiritual e o mundo físico e a forma, né, que eles interagiam na minha vida. Então, quando eu tinha 24 anos de idade, eu tive uma doença muito grave nos meus rins. E essa doença fez com que eu ficasse 2 anos fazendo diversas cirurgias, até o momento que eu não aguentei mais. Eu falei para o médico, eu não aguento mais esse processo, ficar internada. E ele falou, bom, se você parar agora, isso é um suicídio consciente. Eu falei, tudo bem, eu aceito, mas eu não vou continuar mais vivendo a minha vida aqui no hospital. Eu já tinha vivido uma vida de muitos desafios. E aí eu fui para casa e eu literalmente fui procurar coisas para fazer antes de morrer. Eu entrei na internet, entrei no Google, coisas para fazer antes de morrer. Andar de avião, pular de bungee jump, fazer um retiro espiritual. E nesse momento eu conheci o Amit Goswami.
E o Amit Goswami estava falando exatamente, né, como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam nossa realidade e como as nossas células estão recebendo as ondas de informação de tudo que nós sentimos ao longo da vida. Então eu fui para a metafísica e descobri que os rins estão neuroassociados ao medo, tudo que eu tinha vivido a minha vida toda. Eu iniciei um processo de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Eu larguei minha carreira corporativa e abri o que hoje é o Instituto Doutora Próton. Olha que legal. Então você chegou a pensar no pior, né? De tirar a sua própria vitalidade ali. A gente fala isso porque sabe que o YouTube não gosta tanto desse assunto, Sim. Mas no seu caso houve uma solução ali, né? Exatamente. Pelo Amit Goswami, que veio aqui no programa, inclusive. Foi muito Incrível, legal. maravilhoso. Né? O Amit foi a minha porta de entrada e depois eu conheci muitos outros extraordinários. Né, para mim, uma grande referência é o professor Hélio Couto, né, eu tive a oportunidade de estudar com grandes nomes da física quântica mundial, mas o Hélio Couto brasileiro, para mim, é assim, extraordinário, é o melhor. Realmente ele é incrível. Então, ali você pode dizer, olha só que coisa interessante, que a sua vida estava caminhando para uma coisa trevosa, assim, meio sentido, não sei o quê. E pela física quântica, que é o que ainda, infelizmente, muitos acreditam que é uma bobagem, um misticismo, um negócio que não tem sentido, você se salvou. Exatamente. E olha que incrível, né? Mais de 90% de toda a nossa tecnologia vem dos estudos da física quântica. Então é muito simples, né? Eu estou com meu celular na minha mão. Como eu posso não acreditar em algo que eu uso todos os dias? Então, se eu chegasse há 30 anos atrás, que para a ciência é pouco, é nada, e falasse para você, eu vou criar um dispositivo que você vai conseguir falar com qualquer pessoa do mundo, olhando para ela, com uma diferença de milésimos de segundos, e tudo isso porque esse dispositivo que cabe na palma da sua mão vai pegar as ondas de informação da voz, da imagem, e vai enviar para aquele outro dispositivo. O que você falaria para mim? Tá maluca. Eu tô maluca. Então, as pessoas acham que não existe tudo aquilo que elas não conhecem. Se ela não conhece, ela não estudou, tudo é misticismo, até que realmente você estude e conheça. A física quântica é uma delas. Se você olhar para tudo que você usa no seu dia, 90% do seu dia é pautado com produtos, com base nos estudos da física quântica. Ô, doutora, eu tô olhando aqui no seu braço uma tatuagem que eu achei bem interessante. Eu queria compreender melhor. Parece que é um wormhole, é um buraco de minhoca ou um buraco negro e com uma transcendência da alma, é isso? Será que dá para mostrar? Eu achei interessante. Sim, dá sim. Isso aqui é uma viagem astral que eu fiz e depois eu tatuei devido ao significado, né, que essa viagem astral teve. Então aqui eu estou... Tem a câmera, a câmera fechada não pega? Será que se levantar o braço? Deixa eu ver. Peraí. Dá? Não sei se pega. Dá para entender o que é, Gabriel? Pode dar um zoom na câmera geral mesmo. Pode pegar a geral. Isso, mantém essa aí. Isso aí. Exatamente as pessoas estão até vendo. E vai. Vai mais. Então aqui... Pode ir, ele tá vai. Pode falando. Então aqui eu estou meditando, então eu desdobro, entro em contato com a fonte universal, encontro o Criador. Quando eu conheço o Criador e a máscara cai, eu descubro que nós e Deus somos um só, por isso a minha imagem. Então eu conheço a realidade de ondas e entro no universo de infinitas possibilidades. Mostra a parte de dentro do seu braço, é bem legal. Pera aí. Isso. Tá, então mostra de novo lá. Então vamos lá, decifrar de novo. Então você estava meditando ali, aqui, ok? Se quiser usar outro dedo, você pode usar também. Isso. Eu começo a meditar. Isso. Eu desdobro. Eleva a alma, gira um pouquinho mais o braço só. Aí, tá. Então é você que está aí na frente. Sou eu aqui. Isso. Vai elevando a alma. Vou falar de uma forma mais popular. Me encontro com Deus e quando eu conheço Deus, eu descubro que Deus e eu somos uma coisa só. Ou seja, atrás de Deus, né, somos nós. Tá. Eu entro no universo de ondas e
descubro que todos nós somos uma onda de informação vivendo no universo de infinitas possibilidades. Ah, gostei dessa tatuagem, hein? Muito legal, né? Essa imagem é legal, ficou bem bacana ali. Então tem um rosto de Deus, que seria aquela personificação que todo mundo acha que é personificação, exatamente. Que é um idoso de barba, aí tá abrindo o rosto e tá você dentro desse rosto de Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós descobrimos que Deus e nós somos uma coisa só. Maravilhoso. Bem legal, gostei dessa. Foi uma viagem artística. Totalmente. Gostei, bacana. Essa foi uma viagem muito incrível, muito extraordinária. Dentre tantas viagens astrais que eu vivi, né, essa é uma viagem que eu tive acesso a mentores muito extraordinários. Eu tive acesso à minha experiência antes de vir para o planeta, então ela teve todo um significado, né, por isso que eu tatuei no meu braço. Gostei muito. Vamos lá, então, já que a gente está falando de física quântica, e você estudou, você aprendeu, quais são, então, os princípios da física quântica que são relacionados com a espiritualidade? Onde que esses dois conceitos se entrelaçam e se misturam? Por quê? Porque toda vez que fala de física quântica, sempre tem alguém que fala, não, gente, física quântica é uma área da ciência, não tem nada a ver com espiritualidade. Fé e ciência, religião e ciência não se misturam. Sempre querem criar essa polarização. Então, eu queria que você explicasse, então, pode ser do zero mesmo, tá? O conceito, então, de física quântica e onde que está o entrelaçamento com a espiritualidade. A programação mental usada nesse planeta é dividir para governar. Então, essa divisão que a sociedade faz é justamente para que as pessoas que são ligadas à ciência não se liguem às pessoas da espiritualidade, assim vice-versa, porque é mais fácil controlar quando você separa as pessoas. A linha entre a física quântica e a espiritualidade, ela é muito tênue, porque a física quântica hoje, com equipamentos quantitativos e qualitativos, consegue comprovar o que a espiritualidade já fala há muito tempo atrás. Então, o que a ciência moderna comprova hoje? Que tudo no universo é energia. Quantos tipos de energia existe no universo? Um só. Só existe um tipo de energia. Então, se eu pegar um microscópio potente e colocar aqui nessa sala, vai sumir tudo isso aqui e só vai aparecer um mar de energia. Se só existe um tipo de energia no universo inteiro, qual a diferença entre você e o que as pessoas chamam de Deus? Se tudo é uma coisa só. Então você é uma centelha divina da criação, certo? Ok, bacana. Como que eu me manifesto nesse planeta? Eu chego aqui nesse planeta, venho através da vida intrauterina, nasço numa família onde eu não conheço ninguém, eu começo a interagir com essas pessoas, eu cresço e eu entro aí numa programação de acordar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir. A vida das pessoas não tem sentido. Por quê? Porque elas não são ensinadas de quem elas realmente são e o que elas estão fazendo aqui. Porque quando nós entramos nessa questão de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, eu preciso da espiritualidade. Porque a ciência não consegue comprovar, através dos seus equipamentos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E é aí onde entra a linha muito tênue entre a ciência e a espiritualidade, porque os estudos científicos de física quântica são coisas que os cientistas não conseguem explicar. Então, por exemplo, se nós vamos falar sobre experimento da dupla fenda. Experimento da dupla fenda é uma coisa extraordinária, né? Você joga um elétron, ora o elétron é matéria, ora o elétron é energia ao mesmo tempo. Não vou entrar nesse tema técnico, né? Não é necessário, mas a questão é, todos os estudos da física quântica mostram que é necessário ter uma mente, uma consciência por trás daquilo para que aquilo aconteça, uma intenção. É aí aonde entra todos os estudos da espiritualidade. É aí aonde faz essa fusão entre a ciência e a espiritualidade. Muito legal. E como é que você entende que isso se aplica para nós, para melhorar a nossa vida, na melhoria de qualidade de vida?
Como que entender a física quântica, na sua visão, melhora a vida das pessoas? Melhora totalmente, porque é como se você acabasse de receber... As pessoas vivem a vida da seguinte forma. Como se elas acabassem de receber um jogo, mas sem as instruções desse jogo. Então imagina que eu ganho um jogo, Monopoly. Eu pego aquelas cartas, mas eu não tenho as regras. Eu vou saber jogar? Não. É isso que acontece com o ser humano. O ser humano, ele chega aqui, mas ele não sabe o que ele está fazendo aqui. Porque ele não sabe o que ele está fazendo aqui, ele tem muita dificuldade de ser bem-sucedido. A física quântica, ela traz exatamente essas leis universais, esse conhecimento de quem você é e como você interage aqui. Uma vez que você sabe as regras desse jogo, você muda completamente a sua vida. Então, vou explicar. Primeira coisa, quem sou eu? Porque eu não sou doutora Próton. Eu estou doutora Próton aqui nesse momento, assim como você está, Guru, assim como você está, Lê. Quem você é? Você é uma consciência. Não é o seu corpo que tem uma mente, é a mente que tem um corpo. Mas esse corpo aqui, ele só está vivendo essa experiência humana. Não é quem você realmente é. Então, quem nós realmente somos? Energia. Quem traz esse conhecimento é a física quântica. Nós somos pura energia. Como que a energia está interagindo com o todo? Tudo que nós pensamos, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, tudo que nós escutamos gera uma emoção. Essa emoção, ela ativa uma onda que entra em contato com o universo, que é um campo de eletromagnetismo, e nos devolve o que nós somos e não aquilo que nós queremos. Se você entender isso, você quebra a Matrix. Acabou. Acabou os seus problemas. Porque é só você entender que o universo é um espelho que te devolve o que você é. Então, se eu quero qualquer coisa na minha vida, eu preciso o quê? Entregar para o espelho aquilo que eu quero de volta. Então, por exemplo, qual o maior hábito das pessoas quando estão enfrentando dificuldades? Reclamar. O que é reclamar? Duas vezes. Clamar, pedir aquilo com muita força. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu faço o quê? Mais eu mando essa onda de informação com muita força para o universo que me responde. O seu desejo é uma ordem. É por isso que existem as leis universais. O que a lei da atração diz? Você recebe aquilo que você dá. Semelhante atrai semelhante. Então, para eu transformar completamente a minha vida, eu transformo completamente aquilo que eu emano para o universo. Eu parei de emanar a reclamação, a raiva, o ódio, o cansaço, os ciúmes, a inveja. Eu paro de receber pessoas, situações e ocasiões que alimentam isso na minha vida. Tá, então, mas isso a gente está falando de comportamentos, não é? Sim, totalmente. E comportamentos que a gente tem e que atraem, que unem pessoas que têm comportamentos iguais. Por exemplo, ficar no bar discutindo futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca fiz, então eu não tenho nenhum amigo que vai pro bar discutir futebol. Certo? Exatamente. Mas vamos trazer isso para o campo da manifestação, né? Manifestação de desejos, então. Porque, no final das contas, tudo surge de um sonho, não é? Primeiro ponto, como descobrir quem nós somos? Essa é a primeira coisa. E segundo, como diferenciar o que nós somos daquilo que desejamos ser? Quem nós somos? Energia, uma centelha divina da criação. É isso. Eu sou, você é, qualquer pessoa no universo é energia. E essa energia, ela é uma centelha, uma pequena centelha, uma pequena consciência do todo. Agora, essa pequena consciência, ela tem uma programação mental. E essa programação mental vem dos pais, avós, bisavós, de toda a sua ancestralidade. Então, quem eu estou neste momento é a soma biológica, mental e emocional de todos esses seres.
Então, para eu diferenciar quem eu sou de quem eu quero ser, eu preciso analisar quais os resultados que eu quero e eu não tenho. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ser uma referência nacional em autoconhecimento, e você ainda não é essa referência nacional em autoconhecimento, aqui é quem você quer ser. Aqui é onde você está. Então, o que eu faço para chegar onde eu quero? Eu manifesto essa realidade. Eu crio essa realidade. Então, na verdade, todos nós sabemos quem nós estamos neste momento. O que as pessoas não sabem é o que elas querem. 10 anos atendendo pessoas do mundo todo, e todas as vezes que elas sentam na minha poltrona, eu pergunto: o que você quer? E elas começam a me falar todas as coisas que elas não querem, mas nunca o que elas querem. Então, imagine um carro com um GPS ligado sem uma rota. É isso que o ser humano faz. Ele entra no carro, ele enche o carro de gasolina, mas ele não tem para onde ir. Então, esse carro ele fica dando voltas e voltas e fica repetindo padrões e repetindo os mesmos relacionamentos e as mesmas experiências de escassez e de doença. Por quê? Porque não sabe o que quer. Um GPS que não tem uma localização para onde ir, vai para qualquer lugar. Tá. Isso é uma coisa que eu reflito bastante, que é sobre a verdadeira intensidade e verdade de um desejo que uma pessoa tem. Então, por exemplo, muito comum, se a gente perguntar agora no chat, por exemplo, não no nosso chat, o nosso chat já trabalha o autoconhecimento há algum tempo, mas se você perguntar para a grande maioria das pessoas, o que você deseja da sua vida? Todo mundo vai falar: eu quero ganhar na loteria, eu quero dinheiro, eu quero fama, né? Eu quero um carro novo. As pessoas sempre têm um lugar comum de desejo. Sim. Mas as pessoas, elas não sabem o porquê desejam o que desejam. As pessoas, na verdade, elas estão querendo ganhar na loteria porque elas acham que isso vai resolver o problema delas, mas o problema delas não vai ser resolvido com dinheiro. Por isso que eu conheci várias pessoas já que lutaram e dedicaram a vida inteira a acumularem muito dinheiro, e quando perceberam que conseguiram aquilo que queriam, que era acumular dinheiro, se encontraram num lugar vazio. Porque, na verdade, o dinheiro não era a resposta, obviamente, não é? A resposta era outra. As pessoas buscavam, na verdade, conexão, as pessoas buscavam afeto, as pessoas buscavam uma reconciliação com os pais que não tiveram. Exatamente. As pessoas buscavam um pai ausente, às vezes, ou uma mãe que morreu cedo. Só que a busca está no lugar errado, não é? Então, assim, as pessoas estão desejando, estão buscando o lugar errado, que muitas vezes é simplesmente o dinheiro, Sim. que é o lugar mais fácil, não é? Então, por que eu estou falando disso? Porque será que talvez a busca comum ela esteja errada? Talvez a gente tenha sido ensinado a literalmente a buscar as coisas certas nos lugares errados. O que é buscar a coisa certa? Buscar uma relação verdadeira, por exemplo, com qualquer tipo de ser. Pode ser com os nossos pais, ou com uma pessoa, ou com os nossos filhos. Mas, na verdade, a pessoa, em vez de buscar essa relação verdadeira, ela está buscando dinheiro. Está buscando uma promoção. Está buscando um carro. Está buscando ser famoso. Não é? A busca, talvez, esse é meu ponto de questão, né? A gente foi... A Matrix, né, tomou conta do nosso processo de amadurecimento e a gente está buscando as coisas verdadeiras nos lugares errados. Eu queria jogar isso para você. Exatamente. Nós estamos completamente desconectados. A medicina nunca esteve tão avançada quanto agora e nós nunca estivemos tão doentes. Porque, na verdade, as pessoas elas querem aprovação e serem amadas. É isso. E elas acreditam que através de um carro incrível, de uma casa maravilhosa e de dinheiro, elas vão ter essa aceitação, né, e esse amor. E quando elas têm, né, todo esse status e todo esse dinheiro, sem a conexão espiritual, sem a conexão com ela mesma, e ela chega lá e ela vê que não é nada disso, o mundo dela desaba. Jim Carrey, que é um grande estudante de física quântica, ele tem uma frase que eu acho incrível.
Ele falou, eu gostaria que todas as pessoas do mundo ganhassem muito dinheiro, para que elas entendessem que, no fundo, não é isso que elas querem. Então, o meu trabalho mesmo, ele é um trabalho de muita prosperidade. As pessoas me buscam para a prosperidade. Empresários do mundo todo me buscam para acelerar os seus negócios. Porque, de fato, quando você aplica física quântica nos seus negócios, você vai ter um crescimento estratosférico. Mas quando essa pessoa ela chega com o intuito do dinheiro e ela vai estudando quem ela é, o que ela está fazendo aqui no universo, ela vai se curando com o pai, com a mãe, com a família, e ela vai, de fato, conhecendo o que é uma vida com propósito. Aquele desejo inicial de carro, casa, viagem, etc., se torna um desejo secundário. Porque não existe isso, Ale, de, antes, né, melhor estar feliz em Paris do que feliz aqui no Brasil. Mentira, se você estiver feliz, se você estiver infeliz, Paris vai ser um lixo para você. Você pode estar nas Ilhas Maldivas. Se você não está bem, você não está bem em nenhum lugar. Enquanto você não vive essa transformação interna de saber quem você é, o que você está fazendo nesse planeta e o seu propósito, dinheiro nenhum vai comprar a sua paz e a sua felicidade, por mais maravilhoso que seja ter o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia maravilhosa e abundante na nossa vida. O Criador é abundante. Tudo o que o universo, tudo o que o Criador fez é abundante. Então, a energia do dinheiro é uma energia maravilhosa, mas não se for só dinheiro. Se eu tenho só dinheiro na minha vida, eu vou viver o vazio. Muito bom. Explica pra gente como é que funciona, então, o processo que você desenvolveu. O processo terapêutico ou a dinâmica, que a gente queria entender melhor isso. É muito completo. É assim, eu vou te explicar, Ale, como você transforma qualquer área da sua vida. Saúde, relacionamento, finanças. Quero sair de 5 dígitos para 7 dígitos. Quero resetar minha saúde mental, emocional. Quero construir um relacionamento dos meus sonhos. É só você entender isso que eu vou te explicar. Uhum. Como ser humano, a nossa primeira experiência na Terra é a vida intrauterina. São os 9 meses que nós estamos ali no ventre da nossa mãe. Esses 9 meses são fundamentais, porque a nossa mente inconsciente, ela é um jardim fértil onde tudo dá. Qualquer informação que você coloca ali é tratado como verdade. Esses 9 meses que você está dentro da barriga da sua mãe, você pensa e sente como ela, tudo. Então, se a sua mãe está com ânsia, você está com ânsia. Se a sua mãe está com depressão, você está triste. Se a sua mãe está com ansiedade, você está com ansiedade. Então, quando você nasce, você já nasce com uma pré-programação de tudo que você viveu na sua vida intrauterina. Do momento do seu nascimento até os 7 anos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa mente que nós estamos conversando agora. Você só tem a mente inconsciente. Então, tudo que é falado na sua infância é uma verdade absoluta e programa o seu sistema de crenças. Então, se você cresceu numa família que falava, você é burro, nada vai dar certo na sua vida, você é um porco, seu irmão é muito melhor, como você é lento. Se você cresceu ouvindo essas coisas, você programou na sua mente inconsciente o quê? Baixa autoestima. Se você cresceu ouvindo dinheiro é sujo, dinheiro é um problema, se toda vez que o tema dinheiro era falado dentro da sua casa, gerava uma briga, ficou neuroassociado que dinheiro é um problema. Então, dos 7 anos em diante, quando você desenvolve a sua mente consciente, toda vez que a sua mente consciente, que tem apenas 10% de todo o controle, vai buscar uma informação na mente inconsciente, ela busca o que já está programado. Então, por que pessoas extraordinárias não ganham dinheiro? Porque elas são totalmente bloqueadas. Elas podem fazer faculdades, mestrados, doutorados, não importa. Porque se a onda de informação, se a programação mental dela é que dinheiro é um problema, ela vai se autossabotar de todas as formas para não ter dinheiro.
Se o seu pai foi traído pela sua mãe, por exemplo, e você viveu aquela dor, você acompanhou a dor do seu pai, você vai se auto-sabotar nos seus relacionamentos a vida toda, porque você não quer viver a dor do seu pai. E assim consecutivamente. Então, através da neuroplasticidade, essa área da ciência tão extraordinária, nós descobrimos o quê? Que o nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar, que eu posso modelar todos os dias e mudá-lo completamente. E nós chamamos isso de reprogramação mental. O que é a reprogramação mental, Alê? É trocar essas crenças limitantes, traumas, medos e dores por uma programação de abundância, felicidade e amor. Então, através de frequências vibracionais em Hertz, nós emitimos uma onda de informação que vai para a mente inconsciente das pessoas, que no momento que ela está dormindo e no momento que ela acorda, vai limpando todos esses anos de traumas e dores. Reprogramando, como se estivesse gravando um CD, ondas de informação de riqueza, de abundância, de felicidade, de autoestima. E com isso, as pessoas vão transformando completamente suas vidas. Então, os meus alunos, né, são milhares que se trataram da ansiedade e hoje estão 100%. Se trataram da depressão e hoje estão 100%. São milhares de pessoas que se trataram do câncer e hoje estão 100%. É muito incrível, porque tudo começa na nossa mente. O nosso corpo físico, ele é igual às condições mentais que nós temos. Isso é importante. Isso é bem importante de frisar, né? Então, o nosso corpo físico é resultado, literalmente, do nosso estado emocional. Exatamente. Tem até uma experiência, Ale, que eu acredito que você já viu, do Dr. Masaru Emoto, que é a experiência da água com arroz. Você já viu? Uhum. Eu vou falar para vocês que estão nos assistindo, porque essa experiência, ela transforma totalmente a nossa visão de saúde. Dr. Masaru Emoto pegou 3 potes e nesses 3 potes ele encheu com um punhado de arroz e um pouquinho de água. Para um pote, por 30 dias, ele falava muito obrigada. Para o segundo pote, ele falava você é um idiota. E para o terceiro pote, ele simplesmente ignorava. Passado 30 dias, o pote que ele falava muito obrigada fermentou e começou a apresentar um leve aroma. O segundo pote, que ele falava que é um idiota, apodreceu. E o terceiro pote, que ele simplesmente ignorou sem falar nada, mofou. O que isso nos mostra? Nós somos constituídos mais de 70% de água. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções emitem uma informação para as nossas células, que estão recebendo essas informações. E com base nessas emoções que nós enviamos para as nossas células, elas adoecem ou também se curam. Tá, qual que seria então? Porque inclusive o título da nossa live são tratamentos, e a gente também fala de médicos espirituais. Sim. Então agora relaciona tudo isso que você falou agora com esse conceito, então, desses tratamentos de médicos espirituais. Sim. Como somos energia, nós podemos nos ver aqui através dessa experiência por conta da matéria. Então, as pessoas às vezes têm muito preconceito, né? Espiritualidade, etc. Maravilhoso. Deus é o quê? Deus não é de carne e de osso. Deus é o quê? É um espírito. Os anjos, os mestres e tantos outros. Então, desde que a gente vem aqui para esse planeta, nós somos muito amparados pela espiritualidade. Eu, desde criança, fui muito guiada pela espiritualidade, inclusive nas minhas sessões. Então, todos nós aqui nesse planeta estamos passando por algum processo, algum aprendizado, e através desse aprendizado nós temos, né, a ajuda de muitos mentores, e alguns gostam de chamar de Deus, outros de mentores, outros de Oxalá. Não importa a sua crença, o que importa é que nós sentimos essa presença. Então, por mais que a pessoa seja descrente da espiritualidade, se você acende uma vela e você faz um pedido, você se sente muito mais conectado a algo do que você simplesmente falar. Por quê? Porque nós sentimos o tempo todo. Então, o nosso corpo, ele é igual à experiência que nós vivemos aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, o câncer, quer dizer que o câncer ele foi uma somatização
de todas as emoções que eu vivi. Se vocês pegarem, né, diversos médicos falando sobre o câncer de mama, mais de 90% das mulheres que apresentam câncer de mama, elas viveram antes um processo de muita mágoa, de muito rancor. Agora pensa comigo, quando eu estou sentindo mágoa, rancor, eu sinto um aperto aonde? No peito. Então o nosso corpo ele está o tempo todo se comunicando com a gente. Se eu estou com muita raiva, ele se comunica através do meu estômago. Se eu estou com muito medo, ele se comunica através dos meus órgãos, do meu rim. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele é um vaso que recebe todas as ondas de informação das nossas emoções e quando nós ignoramos as nossas emoções, ele somatiza como uma forma de, ei, olha para mim. Tem aqui alguma coisa errada e você precisa cuidar. Então, eu vou pegar, por exemplo, um caso de câncer que eu atendi recentemente. Eu até estou com uma mensagem aqui da Paty. Quando a Paty chegou na clínica, ela estava com câncer na mama e também com metástase óssea, uma paciente paliativa. Ok. Ela chegou muito preocupada, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, qual a primeira coisa que você pensa? Eu vou morrer. Então, eu perguntei para a Paty, falei, Paty, você quer viver? Essa é a primeira pergunta. Você tem o desejo de viver? Não, ela falou, eu quero muito viver. Eu falei, então vamos limpar todas as emoções que somatizaram isso no seu corpo. E nós começamos a limpar infância, adolescência, etc. Até o momento que eu induzi ela através da hipnose e ela viu o momento que antecedeu o acidente que ela teve. O que aconteceu? Ela sofreu uma queda da cadeira, ela foi fazer um exame, nesse exame mostrou que ela estava com câncer. Então ela estava sentada e ela teve a sensação de que alguém empurrou ela da cadeira. Quando eu voltamos no tempo e eu induzi ela através da hipnose, nós voltamos, ela viu um espírito empurrando. A primeiro momento ela ficou muito revoltada, mas por que esse espírito me empurrou? E aí depois, quando ela foi ganhando consciência, ela viu que, na verdade, se não fosse essa experiência, ela não ia saber a tempo, né, que ela estava com câncer na mama e metástase óssea. Ok, começamos a fazer todo o processo de limpeza. Hoje, ela fez pelo 3º ano seguido o PET scan e não tem nada no corpo. Ela continua sendo uma paciente paliativa, ela continua indo no médico, passando com a equipe, mas quando faz a cintilografia, todas as manchas escuras dos ossos e da mama não existe mais. Como isso aconteceu no corpo dela? Porque os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estão criando a nossa realidade, inclusive a realidade da doença. E quando você limpa todas essas dores, todos esses traumas e todas essas emoções que somatizam no corpo, o corpo automaticamente se trata sozinho. E sempre é bom a gente deixar claro aqui que nós estamos falando para vocês continuarem indo no médico sempre. Isso é uma terapia complementar. Exatamente. Então, não pensem assim, eu tenho uma doença muito grave, vou procurar a doutora Proto, ela vai me curar. Ela vai te auxiliar a chegar mais rápido. É como se você vai no médico, continua indo, você vai pegar um atalho ali, vai limpar o inconsciente e tal. Exatamente. Não substitui, você falou perfeitamente. Cada um está no seu papel. O médico está no papel dele, claro, e o terapeuta está no papel dele. O terapeuta, ele vai fazer que processo? Ele vai fazer um processo que vai potencializar o tratamento. Mas ele não vai substituir toda a parte médica que a pessoa que está com a doença precisa se submeter. É verdade. E é importante sempre frisar isso, porque nós não estamos passando é um milagre, não tem milagre. É muito estudo alguma também, de ambas as partes, tanto da medicina tradicional quanto de quem usa física quântica ou a física, qualquer coisa aí que vocês queiram nomear, porque existe uma guerra de nomes. O importante é que funciona, mesmo que não tenha um nome, é um nome X. Se a mágica foi feita, não importa qual foi a varinha que fez. Exatamente. Nada substitui nada, né? O terapeuta não substitui o médico não
não substitui o terapeuta. Exato. Cada um na sua área, né? Você tem que buscar os profissionais adequados para te tratar como um todo, né? O ser humano é um sistema muito complexo, não é uma coisa só. Não dá para separar. Então, o médico no físico, o terapeuta no mental e emocional, enfim. Tá, rapidamente aqui, só explicar para as pessoas o que é uma paciente paliativa. Ela vai precisar fazer esse tratamento, né, até o último dia de vida. Ela vai continuar fazendo, né, todo o tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Ela vai continuar tomando esse medicamento para sempre. Tá. Mesmo que não apareça mais nos exames. Ou a gente pode considerar também, num termo mais popular, é quando a pessoa está desenganada. Certo? Não necessariamente desenganada, porque ela está viva, está muito bem. O paciente paliativo ele pode viver muito bem, muitos anos e até mais que a gente. Mas ele vai ter que viver a vida toda fazendo aquele tratamento. Para que não volte, né? Para que não evolua. Então, vamos melhorar aqui então. Então, o paliativo é um tratamento que mantém essa possível causa da morte futura sob controle, ou seja, exatamente. Ele mantém a doença sob controle sem curar, é paliativo. Mesmo. Porque a doença não tem uma cura cientificamente falando, né? Mas enquanto essa pessoa continua fazendo o tratamento, ela vai continuar estabilizada. Eu vi uma pessoa no chat que falou um negócio bem interessante, porque é ao contrário do que você está falando, mas eu queria que você explicasse para ela. Passou aqui muito rápido, muitas pessoas assistindo, mais de 3 mil. Então, ela disse que ela era uma senhora de 68 anos e que tudo isso que você está falando é uma ilusão, porque ela é super feliz, super alegre, mas não funciona. O que você falaria para essa pessoa que fala que é alegre, que é feliz, mas que não funciona? Maravilhosos. Eu penso da seguinte forma, né? Se eu sou uma pessoa muito feliz, se eu sou uma pessoa muito alegre, eu nem faço esse tipo de comentário, entendeu? Porque se eu sou uma pessoa muito feliz e uma pessoa muito alegre, eu tô aqui vivendo a minha felicidade, a minha alegria, etc. Né? É muito fácil falar que não é verdade algo que você não conhece. Agora, né, se ela mostrar que ela estudou, né, os últimos 20 anos física quântica profundamente, se ela tiver mais de 30 mil alunos, né, com todos os depoimentos, e falar que não existe, eu vou falar, poxa, essa pessoa, né, ela tem ali uma carga de informação. Mas simplesmente, né, olhar e por um achismo falar que não existe, maravilhoso. É complicado. Fica delicado. Não, é legal porque, assim, mostra o outro lado, né? Aqui a gente apoia muito e a gente também pratica tudo isso, mas a gente entende que no mundo tem pessoas que não gostam, discordam, isso é normal. E tudo bem, não há problema em discordar. Mas o que é interessante é que eu vejo que esse tipo de pessoas que não acreditam no, sei lá, no astral, no místico, no quântico, é aquela pessoa que quer provar que ela tá certa. Exatamente. Ela fala assim, não, eu tenho essa doença mesmo e não tem jeito. Ela tem um orgulho daquilo. E nunca as ciências místicas ou holísticas vão atropelar uma vontade dela. Porque ela quer ficar ali, quem que sou eu para tirar ela dali, né? Você falou perfeitamente. É uma escolha. A primeira coisa que eu pergunto, né, que foi o que eu falei, você quer se curar? Porque tem pessoas que não querem se curar. Porque aquela doença traz um ganho secundário para a vida dela. Então, muitas vezes, chegam filhos, né? Por favor, ajuda minha mãe. Não cura, eu não sou curandeira, né? Por favor, auxilia minha mãe no processo dela, né? Aí traz a mãe, obrigada. Você quer se curar? Não, o médico já falou que não tem cura, então não tem, meu bem. Porque nós somos criadores da nossa realidade, nós não podemos criar uma realidade que nós não acreditamos, que nós não aceitamos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu preciso respeitar até mesmo o livre-arbítrio do outro de acreditar ou não, e tá tudo bem. Senão já vira bruxaria, porque a mãe não quer ir, você tá fazendo uma magia. Exatamente. Fala, eu vou querer curar minha mãe. Quem disse que sua mãe quer ser curada? Inconsciente, mas ela quer ficar doente e morrer. Só que você quer falar, não, eu quero que ela viva, mas ela quer desencarnar às vezes, vai saber. Pergunta pra ela de verdade o que ela quer.
Eu mostro muito isso. Eu mostro isso para os meus pacientes o tempo todo. Muitos pacientes que chegam com depressão, com ansiedade, e eu vou mostrar para eles o ganho secundário, eles falam: "Ah, não acredito que eu faço isso, porque toda vez que eu faço isso eu tenho a atenção do meu pai, por exemplo, que é muito ausente." Sim, tem um ganho secundário. Então, muitas pessoas, né, podem se tratar, mas escolhem não se tratar porque o ganho secundário é melhor para elas do que o próprio tratamento, né, e viver uma vida normal. Você sabe, Ale, que o Marluz, nosso querido amigo, ele tem uma história épica sobre isso, que ele tentou fazer uma cura na mãe dele, tava na maca assim, ele falou, não, vou fazer um jeito aqui porque eu tenho como manipular energias. A mãe dele levantou inconscientemente e falou, respeita a minha história, meu filho, e deitou. Ou seja, ninguém pode interferir na vida de ninguém. Não Se essa pode. senhora de 68 anos falou, isso não existe, não existe mesmo. Para ela não existe. E nunca vai E existir nunca para vai ela. existir. E ela está certa, porque caso Pra você acredite que sim, caso você acredite que não, você está certo da mesma forma. Nós não estamos aqui nesse programa para enfiar goela abaixo, né, uma informação às pessoas, mas nós estamos aqui para dividir um conhecimento extraordinário que vai ressoar com algumas pessoas e com outras não, e tá tudo bem. Quem estiver mais aberto ao que nós chamamos de despertar, né, vai se interessar e vai começar a estudar tanto quanto eu, né? Se não fosse o meu interesse lá há 10 anos atrás, hoje eu nem estaria viva. Mas algumas pessoas viram aquele mesmo vídeo do Amit e achou uma besteira, e hoje não estão mais aqui. O nosso livre-arbítrio nesse planeta, ele é respeitado o tempo todo. Muito legal. Tá, eu vou jogar uma bomba aqui. Vou colocar uma polêmica aqui, tá? Oi. Eu vou colocar uma polêmica, por quê? Porque é uma resposta que tem que ser dada, mas não pode ser dita. Tá? Que é o quê? Eu vi aqui umas duas pessoas colocaram o seguinte. O que vocês estão dizendo, então, quer dizer que a culpa do paciente que não se cura é dele mesmo. Isso Ou eu já seja, assinaria embaixo. o paciente ele é culpado por não se curar. A resposta para isso é uma resposta que assim, que a gente pode dar, mas não pode falar. Enfim, eu queria jogar isso aqui. Ah, Vamos muito lá. obrigada! Eu já jogo Excelente. um simples sim, mas vamos ouvir a doutora Proton. É assim. Tudo, absolutamente tudo, nós criamos. Coisas boas e ruins, inclusive a doença, tá? Existe um livre-arbítrio que é uma escolha. Então, o que acontece? Desde o momento que nós nascemos, nós estamos fazendo escolhas de lugares, ambientes, pessoas e conhecimentos. Tem algumas pessoas que estão passando por processo de doença e realmente elas não trilharam o caminho do autoconhecimento e elas não têm esse conhecimento, elas não despertaram para esse outro lado que poderia conduzi-las a um tratamento 100% efetivo. Então, sim, tem pessoas que quando ficam doentes, elas se entregam à dor, à reclamação, ao ódio, elas se revoltam e elas realmente morrem porque muitas vezes não trilhou o caminho do autoconhecimento aqui nesse planeta. O autoconhecimento é poder, entendeu? Então, a pessoa que está no hospital e ela, né, tem um resultado negativo, né, é a culpa dela? Maravilhoso. Nós somos protagonistas da nossa vida. O que eu estou vivendo é uma consequência dos meus atos. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que fuma a vida toda. Ela fumou a vida toda, desde a adolescência, hoje tem 70 anos, está no hospital, está com câncer. Ela está revoltada porque está com câncer. Mas ela não está com câncer porque Deus, Criador, Buda, não importa, está punindo ela. Ela está com câncer porque é uma consequência de todas as ações. Então, a culpa é de quem? É da própria pessoa. Então, de uma forma, né, mais simbólica, espero que responda, né, essa pessoa. Não, é que as pessoas têm a mania também de terceirizar qualquer culpa. Ah, eu fiquei doente porque meu marido me enche o saco. Bom, enfim. Né, é mais fácil você terceirizar os problemas. Minha mãe, meu Deus, você nunca viu. A minha mãe me abandonou. Ué, mas existe essa... Se a gente acredita na lei da vibração, é porque você merece aquela mãe ou merece aquele marido.
As pessoas esquecem que elas são espírito e que antes de viver essa experiência humana, elas têm todo um histórico, né? Então, por exemplo, você vê uma criança com 9 anos com câncer, você fala, ai, coitada dessa criança, né? Ela não merece passar por isso. Você está olhando para a matéria, onde nessa experiência humana ela é uma criança de 9 anos. Mas você não sabe qual a carga de informação que ela traz e o que ela precisa aprender com aquela experiência. Então é muito... Ou que ela precisa ensinar, né? Exatamente, perfeito. Ou o que ela precisa ensinar, porque muitas vezes a própria morte das crianças é um ensinamento muito profundo para os pais. Claro. É necessário muito amor dessa alma para viver pouco tempo para despertar nos pais aquilo que precisava ser despertado. Então, quando você para de olhar para essa experiência humana só como matéria, só com o que nós vivemos aqui, e você começa a entender o universo espiritual, o seu conceito muda. A gente começa a entender. Então, só dando uma pincelada, por exemplo, sobre a reencarnação. Vamos imaginar que numa vida anterior eu tirei a minha vida, eu pulei de um prédio e tirei minha vida. Eu já tenho essa carga de informação, né, de tirar a vida. Então eu venho como para esse planeta? Sem as pernas, sem os braços, de uma forma que eu tenha que ser cuidado, que eu tenha que viver essa vida e que eu não consiga fazer aquilo que eu fiz. Então, no mundo espiritual existem muitas explicações. É necessário estudar, conhecer, compreender, para que se entenda muitas coisas que acontecem aqui nessa vida. Então eu quero colocar um outro tópico também que é polêmico. Porque as pessoas, elas gostam de colocar o quê? Gostam de se colocar como vítimas. Se eu sou vítima de uma doença, que culpa tenho eu? Se eu sou vítima de uma relação tóxica, que culpa tenho eu? Se eu sou vítima de infelicidade, que culpa tenho eu? Porque afinal de contas eu sou só uma vítima. Aí eu queria perguntar o quê? Que também a gente sabe a resposta, mas a gente não pode dizer. Existe vítima? Não. Não existe vítima, tá? A não ser que fôssemos uma árvore, que nascêssemos ali, não pudéssemos nos mover e nos movimentar e escolher e mudar a rota, né? Não tem como você falar que você é vítima. Por exemplo, eu começo a conhecer você. Nós vivemos um namoro e nós nos casamos. Antes de me casar com você, eu sei quais são os seus defeitos. Mas eu acho que... Calma. Também não sabe. Porque os defeitos, às vezes os defeitos, eles, né? Às vezes os defeitos eles ficam escondidos durante muitos anos. Mais ou menos, maravilhoso. É, mais ou menos. Sabe por quê? Por exemplo, eu casei com o guru. Aqui. Eu casei com o guru. Ué. Sociedade. Estou casado com o guru há 3 anos. É verdade. Não é verdade? 3 anos e meio. Isso é um corte no Instagram aí. Eu não sabia quais eram os defeitos do guru. Foram aparecendo. Eu só sabia que ele tinha bafo. Não, não sabia. Na verdade, não sei até hoje. Você tem bafo? Não sei. Enfim, tá vendo? Mas fazer um merchan agora, mas Trident. Mas é um defeito que uma pessoa às vezes tem. Quando eu casei com ele, eu não sabia que ele tinha bafo. Eu não sabia que ele roncava. Eu nunca dormi com um guru, não sei se ele ronca. É impossível. Impossível, a não ser que você pule etapas. É por isso que a gente tem que respeitar processos. Eu conheci uma pessoa, eu fico com essa pessoa um tempo. Depois de ficar um tempo com essa pessoa, eu penso, esse é o tipo de pessoa que eu construiria uma vida? Então eu começo a namorar essa pessoa. Eu namoro um tempo essa pessoa, então eu penso, essa é uma pessoa que eu me casaria? Sim. Então eu fico um tempo noiva para depois me casar. Se eu respeitar o processo, eu vou conhecer a pessoa. O problema é que as pessoas escolhem o homem pelo tamanho do bíceps e o homem escolhe a mulher pelo tamanho da bunda. E aí quando se casa, né, tem todos os transtornos que os casamentos têm. Ah, mas eu casei com ele porque ele era legal, ele não era desse jeito. Se você tá casando com uma pessoa só porque ela é legal, você tá fazendo uma escolha idiota. Eu não escolho uma pessoa para me casar porque ela é legal. Eu escolho uma pessoa que esteja alinhada com os meus valores, com os meus objetivos e com as minhas metas. Então, se eu tô ficando com essa pessoa, vamos supor, eu estou procurando um homem que quer construir legado, que quer construir família. Mas já ficando com ele não vê a hora que chega o final de semana para ele jogar futebol e para ele ir para balada com os amigos, você vai falar que depois
que você casou enganada? Você tá num namoro, ele deixa você pra ir viajar com os amigos sozinho. Você vai falar que ele é um homem que constrói legado? Ele não estuda. Ele não leu um livro nos últimos 365 dias. Você acha que esse homem vai ser bem-sucedido? Então, Ale, é impossível. Eu trato casais há 10 anos. É impossível você falar, surgiu depois. A não ser que você tenha pulado as etapas. Tem gente que conhece, fica hoje, está casada amanhã. Vai ter surpresas desagradáveis mesmo. Porque você não conhece uma pessoa, né, em um mês. Mas aí é aquele cego que não quer ver, né? Exatamente. É bem assim, a pessoa, você olha assim, a pessoa, vou apresentar o meu namorado, a minha namorada, seja o que for. Aí você já olha e fala assim, não presta, mas é um segundo, só de olhar. Exatamente. Não tem como se enganar. Mas aí ele vai mudar com o tempo. Depois que for pai, vai amadurecer. Não vai, entendeu? Essa é a esperança, né? Não vai. Não vai de nenhum. A ciência mostra que a ciência mostra que em 15 segundos, olhando para uma pessoa, o seu cérebro já sabe se você tem interesse por essa pessoa ou não. 15 olhando, apenas olhando para essa onda de informação, você sabe se você quer essa pessoa ou não. 15 minutos de conversa é o suficiente para você saber se essa pessoa tem chances de se tornar uma pessoa que vai entrar na sua vida ou não. Então não existe, gente. É que a gente quer se enganar, entendeu? Eu achei ele tão bonito, eu achei ela tão bonita, uma pessoa tão legal, ou uma pessoa que me proporciona momentos tão gostosos. Final de semana ele me leva a viajar, né? Ela me dá o status junto com os meus amigos porque ela é muito bonita. Então as pessoas vão se iludindo, né, com esses sentimentos que elas têm, e aí depois elas falam, não, depois eu descobri o defeito. Não, o defeito sempre esteve ali.